bem, minha gente? Estamos começando o primeiro e programa piloto aqui, podcast piloto do Cast Rio, que é o novo podcast das meninas que estão aqui comigo, Margarete Rio e Cristina. Dá o seu sobrenome pra gente, Cristina. Souza. Cristina Souza. Então, Margarete Rio e Cristina Souza no Cast Rio. Você vai ver a gente aqui toda semana, toda segunda-feira, novos episódios, falando sobre diversas coisas. Sendo que nesse primeiro evento, nesse primeiro podcast, nesse podcast piloto, nós vamos falar sobre o quê? Falar sobre casos de superação, relações em geral, como o comportamento. Recuperações. Isso. Por que recuperações seria um tema agradável e interessante, Cristina? Porque é necessário que as pessoas tenham uma visão de que tudo pode melhorar, que tudo pode mudar. Recuperação seria, então, a capacidade de dar meia volta? De resiliência 180 mesmo. graus na vida? Exatamente. De um polo ao outro. Resiliência é você simplesmente levantar, sacudir a poeira. Né? Isso aconteceu, passou. Agora é outro dia. Vamos levantar e vamos viver. Mas as pessoas ficam presas o quê? No passado. Revivendo esse passado. Né? Então vamos falar sobre recuperações com Cristina Souza e Margarete Rio. Vamos lá. Eu achei esse tema bastante interessante quando você falou sobre ele, e as motivações dele também são muito interessantes, num momento em que a gente não consegue perceber muito, e estou me referindo a questões nacionais, a questões mundiais, vendo tudo que está acontecendo, a gente não consegue imaginar muito como é que a gente pode dar vira-volta, né? Mudar a chave de tudo que tem acontecido no mundo e, por conseguinte, na vida da gente, nas vidas individuais de cada um de nós. O que seria e como se daria esta recuperação, Margarete Rio? Não necessariamente dar a volta por cima, que resiliência também não é dar a volta por cima. É aceitar a situação como ela é e aproveitar ao máximo. Por exemplo, eu tenho uma cliente de 82 anos. Toda tarefa que eu faço com ela, toda brincadeira, ela faz sem reclamar. Sem falar que está cansada, ela está acamada, ela tem mal de Parkinson, ela um pouco fala, mas toda tarefa ela leva até o fim, com toda dificuldade. Isso é resiliência, aceitar as coisas como elas são. Ela não tem como sair dali, mas ela pode melhorar, né? O astral dela, a condição dela naquele momento. Então ela faz tudo que é mandado, porque ela quer isso. E tem outras pessoas que andam, que falam, que trabalham e vivem reclamando de uma situação que já aconteceu há 10 anos, 20 anos, não consegue dar essa virada de chave. E tem outras, por exemplo, na guerra, né? Muitos soldados ficavam vivendo de passado, outros não. Isso também é uma questão cerebral. Né? Como funciona o seu cérebro? Como é a sua personalidade? Também tem isso. Tá? Claro que as condições favorecem, né? Outras não, são mais difíceis. Uma guerra, um trauma, até você dar uma virada, por isso você tem que fazer uma catarse. Você tem que voltar àquela situação para que você se livre dela. Né? Não é isso, Cris? A resiliência é todo esse talento que a pessoa tem de extrair, mesmo das piores experiências, extrair algo de bom e seguir em frente, né? Seguir em frente não é fácil, até porque toda a conjuntura, como você mesmo colocou, mundial, mas no microcosmo, por exemplo, que é a vida de cada pessoa, depende muito da escolha que ela faz. Nem sempre ela vai fazer as melhores escolhas, e tá tudo bem, que é a vida dela. Agora, tem pessoas que são altamente resilientes e que tocam, mesmo com as adversidades, elas conseguem extrair algo de bom. E isso é fundamental na vida da pessoa. E uma coisa que na minha opinião, é de extrema importância é a fé. E quando eu falo fé, não falo em religião. Eu falo em você acreditar naquilo que você não vê, que
que é um grande poder que cada um tem, acreditar naquilo que não vê. A gente poderia dizer, então, que essa recuperação, para que ela inicie, precisa de um pontapé inicial, e esse pontapé inicial seria necessariamente querer, ter vontade? Como é que funciona isso? O querer tem todo o poder, né? Se você quer realmente, se você quer sair, mas vai olhar o tempo, você não quer sair. Você quer uma desculpa para que você não saia. Mas se você quer, você simplesmente pega a sua bolsa, sua carteira e vai embora. Não sabe É lá. o desejo. É o desejo, eu quero isso, né? Eu quero viajar. A coisa acontece. Porque você está com foco naquilo. Agora, as pessoas acham também que, eu tenho foco nessa cadeira, eu tenho foco nessa televisão, nada acontece. Claro, porque a energia dela não tem uma direção, tem várias direções. Então, logicamente, ela não vai conseguir êxito naquilo que ela quer. Se ela não olha para ela, porque o foco maior é ela. Se ela não olha para ela e quer o bem-estar dela, como é que ela vai ter êxito na vida? Como é que ela vai ter mudança? Como é que ela vai ter um recomeço? Se ela fica presa no passado, deixa ela lá, a criança dela, sabe, quieta. E aí olha a vida do outro. Né? As pessoas se preocupam muito com a vida do outro. A grama do outro é mais verde, né? Então a pessoa pode dizer que quer, Cristina, mas na verdade não quer de verdade? Isso é muito relativo, porque depende muito se a pessoa está numa situação de adoecimento real. Se ela estiver depressiva, por exemplo, o que a depressão faz com a pessoa? Ela tira justamente o desejo. E por isso que a pessoa muitas vezes aparentemente não quer lutar, mas ele precisa de ajuda para seguir em frente. Mas nem sempre. Qual é o fator que mais determina o sucesso da caminhada? É perceber que precisa de ajuda. Porque se você não achar que dá conta sozinho, ninguém dá conta sozinho. Não é uma mágica, é um processo. Então essa recuperação, ela começa na vontade de se recuperar, no querer efetivo. Reconhecer que precisa. Não, tá. mas então, isso, eu queria fazer os passo a passo. Muitos pacientes chegam, né? E aí, contrato, serviço, participam das sessões, estão nas sessões, mas não estão participando. Porque você passa exercício, né? Você passa tarefas, chega, eu esqueci. Não pude, não tive tempo. Não sei o quê. Não quer, mas ele quer dizer que está em tratamento. Ele quer dar uma satisfação para o cérebro dele, né? Para a mente dele. Não, eu estou em tratamento. Depois fala assim, nem a psicóloga conseguiu, né? E quão especial ele é que ninguém consegue ajudá-lo, né? Então ele na verdade é alguém especial. É o problema especial. Dele. É como aquela pessoa que paga academia todo mês, mas não vai. E quer emagrecer. Exatamente. E reclama, tá vendo? Eu vou à academia. Eu pago a academia. Eu pago a academia e nada acontece. E não vai mesmo. E aí, quantas vezes eu parei aqui pro cliente e falei assim, você tem duas possibilidades. Pensar se realmente você quer uma terapia. Aí ele fala assim, não, mas eu só tô aqui porque eu quero. Não, você não quer, você não faz as tarefas. Né? Você não responde aquilo que eu... Aí... pensa, vai para casa, tá? Ou se você tem que desistir, porque não adianta. Isso aqui é um trabalho sério. Aí ele vai, ou ele desiste, né? Como já muitos, outros não, começam a mudar. Porque eu coloquei na parede, né? Então ele não tem como falar assim, não, a psicóloga não deu jeito, porque eu coloquei na parede, o vai ou racha, né? Pois é, então se eu tivesse que estratificar etapas de um processo de recuperação, ele começa por onde, Cris? Reconhecimento que precisa de ajuda. Ok. Reconhecimento é o primeiro passo. O segundo passo seria então o quê? Pedir ajuda, querer ajuda, né? Reconhece, eu não estou conseguindo com as minhas armas sair do lugar que eu estou. Então eu preciso, né, de procurar ajuda. Ele reconheceu que ele não está caminhando. Então ele já conversou com amigos, ele já conversou com a mãe, ele já conversou contigo, com o vizinho, foi pra festa, já bebeu, ele já fez tudo, mas não conseguiu sair do lugar que ele está. Então ele aí reconhece e aí vai procurar ajuda. Quando ele procura ajuda, ele tem que entender que essa pessoa está ali para ouvi-lo, para ajudá-lo, para orientá-lo. Então ele tem que passar as informações, porque também não adianta, porque psicólogo não tem bola de cristal. Ela precisa que ele traga material para que ela possa o quê? Trabalhar. Então muitos chegam e não querem falar nada. Às vezes, né? Não é isso, Cris? Travam. Não lembro.
Não, e a questão de entrar em análise, eu, por exemplo, meu olhar é através da psicanálise e também da terapia sistêmica, embora as pessoas digam que eles são totalmente opostos. Porém, na psicanálise fica muito claro qual é a técnica psicanalítica: relembrar, repetir, elaborar. Então, para elaborar, ele precisa se ouvir também, né? Então, ele está se ouvindo de verdade? Nem sempre. Muitas vezes ele está ali, está na iminência de um surto, mas ele próprio ele não reconhece. Aí vem lá no primeiro passo. Se ele não reconhece, aí fica difícil, até porque quem é o protagonista da terapia não é o terapeuta, e sim o analisando, o cliente, né? Que eu gosto de usar o termo cliente, porque o próprio Ministério da Saúde, em 2011, ele determinou que paciente é alguém que espera pacientemente, e cliente, ele é um cidadão de direitos, então ele interage junto, né? Então o cliente, ele é o protagonista de qualquer tipo de tratamento. Por isso que ele também é responsável por isso. Claro, o terapeuta ele entra com as intervenções que não são interferências, porque isso aí é um limiar muito estreito, né? Da intervenção e da interferência. Por exemplo, uma constelação que nós fizemos, você antes faz uma entrevista com aquela pessoa até para entender. No caso, a Cris, né, faz um levantamento do que realmente ela está querendo fazer naquela constelação. E a menina falou que não, eu não tenho problema com a minha mãe, eu só tenho problema com meu pai. Exatamente. E na verdade o problema dela é a mãe. E foi revelado ela não isso. reconhecia isso. E foi revelado isso na constelação. Ela ficou assim, ó, como? Com o pai dela ela não tinha problema nenhum, e sim com a mãe. Quer dizer, ela entendia que o problema era com o pai, mas na verdade... Porque na verdade as pessoas dão nomes e culpados, né? Se culpa, que é outra coisa que eu não trabalho com a palavra culpa, eu trabalho com a palavra responsabilidade. Porque a culpa ela só vai ser um fardo que a pessoa vai carregar ao longo da vida. Responsabilidade, ele sabe que ele é responsável. E tem muitas pessoas que, muito pelo contrário, elas vêm com um discurso assim para colocar, inclusive elas querem a interferência do terapeuta para culpabilizá-lo se algo não der certo. Então ele quer, na verdade, um salvo-conduto para, não deu certo, a culpa é de quem? Do terapeuta. Então ele vai transferir aquilo que é a responsabilidade dele para o terapeuta. E o terapeuta tem que ter muito cuidado com o seu próprio ego, para ele não achar que ele é o que resolve os problemas, não entrar no lugar do salvador. Não, eu salvo meus clientes. Isso aí não pode nem passar perto daquilo que a gente acha que é uma terapia, né? Então é complicado. Um casal que eu atendi, a minha paciente trouxe o marido, que teve uma desavença com o sogro, e ela queria que eu convencesse ele, que ele tinha que aceitar o sogro. E ela estava querendo me induzir, porque ela é uma narcisista, ela queria me induzir a falar para ele que ele estava errado. Que ele estava errado, que ele tinha que tomar uma outra atitude, e eu não falei em momento nenhum isso. Aí ela no WhatsApp depois falou, puxa, você não me ajudou. Eu falei, mas eu não tinha que ajudar, eu levantei a situação para cada um e vocês que vão fazer a escolha de vocês. Eu não tenho que escolher nada, nenhum caminho. Então, o paciente também te induz. Ele quer te induzir aquilo que ele acha que está certo. Pois é, isso é uma das coisas que eu ia perguntar. Nesse tipo de trabalho, quando está se tentando recuperar alguém e você diz que é necessário que a pessoa traga informações, a pessoa não pode trazer informações equivocadas ou propositalmente fantasiadas para manipular o pensamento do psicólogo? Sim, como fazem isso? Agora, E como é que você percebe? Por exemplo, um cliente, a minha mãe me enche, ela me pede muitas coisas pelo WhatsApp, tem que ser na hora dela. Eu falei, olha, você não tem que atender sua mãe, já que você mora sozinho, você vai colocar para a mãe, assim que eu puder, eu atendo você. Aí ela vai escolher outro. Como assim escolher outro? Aí ele se deu conta. Ele se contradisse, né? Ele colocou que ele necessitava dessa busca dela. Ele vivia, né? Dessa afirmação. Então ele começou a perceber, quer dizer, ele estava me contando uma história irreal. Era ele que estava querendo isso. E aí ele se deu conta. Então numa fala, você descobre que ele está errado. E existe também, Jansen, a questão da realidade psíquica. Muitas vezes não é a mentira, mas é o real psíquico que a pessoa consegue dar conta. Ele efetivamente percebe. É o que ele percebe e o que ele dá conta. Porque tem coisas também, porque é que nem a pessoa fala, vamos tirar
o sintoma. Muitas vezes o sintoma é aquilo que dá um start, é aquilo que faz com que a pessoa perceba que precisa de ajuda. Mas também, muitas vezes ele vai apontar isso aqui, como diz o Fernando Freitas, né? 5 sintomas, mas o problema está ali no 6º sintoma que está lá atrás, a questão é outra. Então ele vai apontar, ele vai usar subterfúgio, o que a gente chama também de mecanismo de defesa. Primeiro ele vai ser resistente, depois ele vai negar aquilo que ele precisa. E o detalhe é que Freud ele tinha uma frase que eu acho maravilhosa, esse homem estava muito à frente do tempo dele. Ele diz que aquilo que você mais nega é aquilo que se assemelha a você. E aí hoje em dia as pessoas negam muito, eu não preciso, eu tenho meus amigos, sabe, minha terapia é ir ao samba, não tem nada contra samba, minha terapia é beber, minha terapia é conversar com os amigos, acho ótimo socializar, mas isso não vai resolver, ele vai apenas desabafar. Então se a gente voltasse para um esquema cronológico, talvez de organização, primeiro é o reconhecimento, o segundo é a vontade de efetivamente querer, né? As informações que ele traz. E aí, quando a terapia efetivamente começa, onde é, em que momento e por que motivações você escolhe uma ou outra terapia e quais são as terapias possíveis nesses casos? Bom, na verdade, eu, né, como psicóloga, eu não tenho uma terapia, eu sou sistêmica hoje, né, psicóloga sistêmica, muito bem. Hoje eu não tenho, como eu nunca tive uma linha, isso vai depender do paciente que estiver na minha frente. Pode ser cognitivo-comportamental, TCC, isso vai depender, às vezes psicologia positiva, o que o paciente, como você vai conseguir chegar até ele. Porque às vezes você tem uma linguagem que ele não aceita, né? E aí você tem que mudar isso, como o Jung falava, né? Não importa as ferramentas, e sim a pessoa que está na sua frente. Concordo plenamente. Eu tive uma estagiária que ela colocou, acendo o abajur, apago o abajur, eu acendo o abajur, apago o abajur. Eu falei, não, joga fora, porque o problema não é o abajur, é a pessoa que você vai receber. Você não pode ter o mesmo comportamento com o cliente, que você faz João, eu mesmo não pode. Tem um que entra, aperta a mão, aí você já sente que ele tem problema com toque, aversão a toque. Tem problemas de comportamento em relação ao outro. Você não vai falar no momento. No final ele está te abraçando, né? Ele começa a descobrir por quê no decorrer da terapia, né? Então isso vai... Agora, tem gente que adota uma linha. Eu não sei se a atriz, ela tem uma linha... Bem, a princípio é psicanálise, porém, quando eu conheci um pouco da sistêmica, eu vi que tem mais a ver com a minha forma de ser, inclusive, né? Que a sistêmica, ela vai avaliar todo o sistema familiar, que é a raiz de todas as soluções e todos os problemas, e também até a própria ancestralidade vai ser valorizada nesse processo. E aí a gente vai determinar quais são no caso, as fidelidades invisíveis, né? Muitas vezes que a pessoa é fiel a um sistema. Se você for observar, em cada família tem várias repetições, né? Repetições de padrão. Tem famílias que, é alcoolista, tem alcoolismo na sua base. Então, cada geração vai ter um alcoolista. Quer dizer, então é um adoecimento familiar, né? É igual uma cliente do meu marido, parceira, arquiteta, ela faliu 2 vezes, o irmão faliu. Aí eu perguntei a ela, mas na sua família teve falência? Aí ela falou assim, meu avô, meu bisavô tinha farmácia e faliu. Eu falei, você tem que resolver isso nessa geração, porque seu filho o seu irmão faliu, seu filho pode ser que tenha falência também, né? Porque uma coisa que não foi resolvida numa geração vai para a geração seguinte. E as pessoas não entendem que não tem a ver com religião, tem a ver com energia, tá? Uma energia estagnada, ela simplesmente ela não vai ficar ali, ela vai para frente. E o próprio aprendizado, né? Quer dizer, se uma família tem um determinado comportamento, as pessoas vão copiar o comportamento que ela conhece. Ela vai partir da onde ela conhece, não daquilo que ela desconhece. O filme Viva, a Vida é uma Festa, o tataraneto estava identificado com o tataravô. A família toda não suportava música, tinha uma história aí. O garoto era o quê? Ovelha negra. Ele era a ovelha negra da família. Tanto é que a avó pegou o violão e quebrou.
E ele não aceitou isso. Então ele era mal visto, ele foi banido da família porque não era isso que a família tinha que comungar, né? Sim, o sapato, a fábrica de sapato e não música, né? Porque a tataravó foi abandonada pelo tataravô e foi levar música para a vida. E aí ela montou uma fábrica de sapatos. E todo mundo, sem perguntar, fazia a mesma coisa. Trabalhava na fábrica de sapato. Agora, essa decisão de usar esse ou aquele método terapêutico tem que estar em comum acordo com o cliente, né? Exato. Ele pode, no momento, dizer assim, não, por esse lado eu não quero caminhar. Na verdade, isso não é muito comum acontecer, não. Por quê? O cliente dificilmente, inclusive, ele pergunta o seu currículo. Ou qual é essa, porque eu pergunto a vários clientes meus, né, qual é a abordagem do outro terapeuta? E eles falam, abordagem? Como assim? Não sei. A maioria nem sabe qual é a abordagem que é utilizada, no caso da psicologia, né? Ou porque tem as terapias de longa duração e as breves, né? E não que a breve vá funcionar em 2 minutos, porque tem muita gente que quer o quê? Um milagre, que eu acredito em milagres, porém não é uma mágica. Terapia não é uma mágica, não é um encontro só para a resolução de todos os problemas da vida. Até a própria constelação, que é uma ferramenta, né? Não é um processo propriamente, terapêutico, mas é uma ferramenta. Ela também não é mágica, depende muito daquilo que está no imaginário do cliente. Se o cliente não quiser fazer movimentos, ele vai estagnar, vai ficar no mesmo lugar. Eu até brinco, às vezes nem Deus vai dar resultado. Pois é, o que eu ia chegar a esse ponto, talvez uma coisa que falte a algumas pessoas é explicar, como você explicou agora, que a constelação é uma ferramenta do processo de psicanálise. Sim. Né? Não, de psicanálise não, da terapia sistêmica. Da terapia sistêmica, que fala de antepassado, não da psicanálise. A psicanálise, o Freud era muito assim, embora tenham outros contemporâneos dele, né? Mas qual é a técnica psicanalítica? Relembrar, repetir, elaborar. Relembrar, repetir. Literalmente, aparentemente, é a pessoa falando com as paredes. Até aquela coisa do divã, né? A pessoa olhando para a parede, até porque o Freud tinha umas características, né? Ele não ficava frente a frente. E a pessoa ficava ali, de tanto ela falar sobre determinadas situações, ela própria se ouvia. Eu já tive um caso de um cliente que um dia ele virou para mim e falou assim, nossa, mas como eu sou repetitivo. E a senhora nunca falou isso para mim. Eu falei, mas era eu que tinha que falar isso para você? Se você está repetindo, você repetia porque era necessário que você repetisse. Aí ele falou, nossa, então eu preciso mudar. E por que eu não estou conseguindo mudar? Eu falei, quais são as escolhas que você está fazendo? Você está se repetindo literalmente. Mas as pessoas geralmente vivem assim, né? Se repetindo. Elas mudam de casa, elas mudam de roupa, elas mudam de empresa, mas o comportamento é o mesmo. Aí ela fala assim, meu Deus do céu, o que acontece comigo? Ela está sendo repetitiva. Isso deve ser igual a mim, quando eu vou comprar roupa, mas enquanto eu preciso de comprar alguma roupa que não seja azul, porque eu não aguento mais vestir azul. E aí eu trago roupas. Você vai numa nuance de azul diferente. Então, você 50 tons de azul. Presta atenção, você foi com uma intenção, mas não agiu, então foi por ilusão. Você simplesmente enganou você que você estava na mudança. É assim que acontece. Porque a repetição é muito mais simples. Porque, por exemplo, você criar uma ruptura com todo o seu sistema é algo muito difícil, precisa lutar muito. Lutar ferreamente para mudar. Mudanças não são fáceis. É por esse mesmo princípio que a gente percebe aí, estou falando de curioso, lógico, né? Mas que a gente percebe que determinadas famílias tiveram certas histórias ou certos comportamentos e as gerações vão repetindo aquele mesmo script, parece que não sai daquela draga desgraçada. Exatamente. O camarada foi isso, o outro foi a mesma coisa, e o seguinte fez a mesma coisa. E vai continuar, se não tiver ninguém para mudar. Esse ciclo. E o detalhe é que aquelas pessoas que hoje em dia eu chamo de ovelhas transgressoras, né, que querem mudar, que são as que mudam a história familiar, que essas vão fazer diferente. Porque todo mundo fez do mesmo jeito. Aquelas que transgridem a história familiar é que vão levar a família para frente, dentro de uma visão sistêmica, né? Quer dizer, no caso da psicanálise, seria o quê? Seria uma ruptura natural
né, da idade adulta, digamos assim, o adultecimento geraria uma cisão, que seria essa ruptura. Quer dizer, então, vai muito de cada técnica. Programa, acho que até tem ainda um programa que falava das meninas que engravidavam com 15 anos. Aí a mãe engravidou com 15, a avó engravidou com 15. Isso aí é um padrão. É um padrão. E é uma fidelidade. Tem um russo, que eu nem sequer sei falar o nome da criatura, mas ele falava sobre as fidelidades invisíveis, que são as mais difíceis de você confrontar. E aí você vai repetir por uma questão de observação do meio que você vive. É igual esse que eu falei do sapato. O fábrica de sapato, todo mundo fez sem contra-argumentar. Por que isso? Por que eu tenho que fazer isso? Ah, não, é um padrão. Eu posso ser diferente, aí eu poderia em algum momento. Uma cliente também falou, toda a linhagem, toda a minha família, as mulheres da minha família não tiveram um bom casamento, então também não vou ter. Eu falei assim, como assim? Ela já tinha sentenciado, né? Que ela não poderia ter um bom casamento, porque a mãe não teve, a avó não teve, a bisavó não teve. E detalhe... E dentro desse aspecto, desculpe interromper, já interrompendo, dentro desse aspecto de repetição, ela também não trabalha para dar certo. Não, ela aceita. Autossabotagem. Ela aceita. Ela Mas aceita que é o destino inconsciente. dela. Ela aceita que é o destino dela. É inconsciente. Ela dá uma justificativa assim, justificativa. Tá vendo? Todo mundo sofreu. Por que eu não vou sofrer? Isso já Para eu faz parte. pertencer, aí vem um princípio da ferramenta constelação sistêmica. Quer dizer, o que é o pertencimento, né? Se eu fizer diferente, eu não vou estar ligado à minha família de origem. Então é como se eu estivesse transgredindo e por isso eu não vou pertencer. Tem que fazer jus a essa realidade. Exatamente. Tem um desenho animado que ele tinha uma outra cor. Então, ele simplesmente foi para a reunião de família, ele pintou, que ele tinha que ficar na cor da família. E na reunião ali, muito calor, o ar-condicionado estava quebrado e ele foi perdendo a cor. E aí ele pintou rapidinho, né? Deu para disfarçar, mas só que não deu, ele perdeu a cor. E aí ele ficou apavorado porque ele ia ser diferente. Aí todo mundo começou a se limpar, que tá todo mundo colorido. Na verdade, todos estavam seguindo um padrão, Seguindo nem um eles padrão sabiam que eles qual. nem sabiam. Né? Então isso é muito interessante, é para mostrar que nós repetimos o tempo todo. Até você achar... Ou agimos para estar em consonância com o grupo. Exatamente, para pertencer. Com um grupo familiar, com um grupo de amigos. O adolescente precisa desse contato. Da tribo, ele precisa, ele necessita. E ele segue comportamentos que ele sozinho ele não faria de jeito E pode até nenhum. não ser exatamente igual aos valores que lhes foi transmitido. Exatamente, porque família. acredito que exatamente, diferente. Mas ele procura agir em casa da mesma forma. Nossa, a Disney, né? Os desenhos da Disney estão batendo muito nessa tecla. Que a menina, teve outro desenho que agora eu esqueci o nome, que a menina estava copiando a mãe, que a mãe copiou a avó. Né? Agressividade. Ela era muito agressiva. E aí todo mundo ficava o quê? No comportamento defensivo, né? Não posso mostrar essa agressividade. Só que a menina apresentou. E aí como lidar com isso? Como mostrar para ela que eu também tenho esse comportamento? Foi ela que passou adiante. É que as pessoas negam, né? A negação ela é quase que uma constante nas pessoas. Elas negam, não, eu jamais vou fazer isso com... Por exemplo, não tem pais que falam assim, eu jamais vou fazer isso com meu filho. Daqui a pouco ele está fazendo a mesma coisa. Tem até aquela música como Nossos Pais, né? É basicamente isso, é uma repetição. Não, um amigo meu uma vez conversando, aí ele falou assim, pois é, meu filho não quer trabalhar, não quer estudar, não quer fazer nada. Aí eu falei assim, de uma coisa. E a Como foi você? E a tua vida agora? Eu falei, a tua vida agora, você vive na boemia, você parou de estudar, você vive de aluguel, vive de aparência, ele está copiando quem? Aí ele ficou assim, olhou para minha cara, pronto, a vida dele mudou aí. Ele tomou consciência que ele era o espelho do filho. Essas confrontadas que volta e meia são necessárias fazer com os clientes pacientes de vocês, isso não gera neles uma resistência ao processo? Agora depende, pois é, você não vai falar isso na primeira sessão, você não vai falar isso numa segunda sessão que ele vai embora, talvez dentro da sua cara,
que isso? A senhora tá louca? Né? Lógico, você tem que ver o momento para você, né, trabalhar isso, para confrontar. Mas, senão, você é capaz de ser agredida. Mas o confronto se torna inevitável. Não, é necessário. Porque ele que faz a pessoa sair da tal da zona de conforto, que não é um lugar mais confortável, e sim um local em que as pessoas não tomam decisões, nem fazem escolhas. Porque fica, a culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe, a culpa é da minha família, a culpa. Então, por isso que eu nem gosto de falar sobre esse termo, que eu acho que é fardo. Não resolve absolutamente nada. Aí eu sempre faço uma analogia como um barco ancorado. Qual é o movimento do barco ancorado? Praticamente nenhum. Né? Mas quando você issa a âncora, o que acontece com esse barco? Ele segue o caminho dele, né? Quer dizer, então é isso. Mas tem que querer ancorar. Isso está muito relacionado tem que querer içar. Né? Você tem mágoa das pessoas mais importantes para você, que é um amigo, que é a mãe, que é o pai, né? Sim. É pessoas próximas a você. Então, o que é mágoa, né? Mágoa, água. Água estagnada dentro de você. E aí você vai levando aquilo ali, ó, o resto da tua vida. Aquilo vai fazer mal para quem? É um veneno que você está dando para o outro ou um veneno que você está dando para si próprio? Para si próprio. Então nada muda, você vive, a tua vida não flui, a sua vida fica presa naquela mágoa. Então você tem que entender que hoje você é adulto, você não precisa ter expectativa em relação ao outro. Você tem que ter uma expectativa em relação a você, o outro é o outro. Então você agora tocou num assunto, num tema que para mim é bastante relevante. Essas pessoas que têm o comportamento de resistir, de não reconhecer, no fundo não é uma questão de serem ainda infantis, de serem ainda crianças e não terem chegado à fase adulta real na vida delas? Com certeza. A maioria das pessoas estão na fase infantil. Respostas infantis, comportamentos só cresceram infantis. E ganharam um registro de identidade. Só exatamente. Isso. Falam coisa, poxa, você não me deu atenção. Coitadinho. Não, e na verdade, essa atenção ele queria de quem? De mamãe e de papai. Papai não me olhou. Aí vem a Melanie Klein, né, que foi a famosa psicanalista que criou, ela mesma que falou um pouco mais sobre a psicanálise infantil. Ela criou o conceito seio bom e seio mal. Muitas vezes o seio mal foram minutos que a mãe precisou sair para viver, para respirar, para tomar uma água, para tomar um banho, para sustentar, enfim. E aí ficou no registro internalizado que aquela mãe, ela no caso, o abandonou. E depois as relações futuras, né, como vem Freud fala, todas as relações futuras elas serão ditas como abandono. Por exemplo, uma mulher que ela se sentiu desamparada nessa primeira infância, ou um homem, qualquer pessoa. E aí todas as relações futuras que forem finitas vão parecer abandonos. E a pessoa vai, fulano me abandonou. Pode ver que isso é muito natural. Não, e falam isso, né? Na terapia. Fulano me abandonou. Eu fiz tudo por ele. Tudo. Mas eu fui abandonada. Mas eu fui abandonada. Não, ele separou dela. Então, se é um adulto, ele vai dizer, nossa, me separei. Agora, se aquela criança ferida, né, com aquela internalização do passado, do seio mal, mamãe me desamparou na hora que eu mais precisei, eu preciso que meu pai diga e que minha mãe me reconheça, vai ser uma pessoa com problemas de rejeição e vai precisar de reconhecimento o tempo inteiro. Fulano não reconheceu. Pode ver que nos funcionários de empresa, a maioria, nossa, eu faço um esforço e fulano não me reconhece. De quem, na verdade, ele quer esse reconhecimento, né? É a criança que está pedindo, me reconheça, me veja, me enxergue. Me dá bala, me dá o privilégio. Exato, Tem assim, falas, sabe? Você vê que a criança está tão ferida e a pessoa não se dá conta. Não, mas ele briga. Não, ele tinha que fazer isso. Mas por que ele tinha que fazer isso? Muito bem, então vocês viram por aqui apenas um exemplo, uma amostra de que o que não vai faltar para a gente é tema, o que não vai faltar é assunto, porque cada um desses tópicos que elas apontaram são aí material para um podcast inteiro, né? Uma fala inteira, né? Cada um deles. Então a gente vai trazer esse aqui só como piloto, mas para que você já comece a perceber que toda semana o Cast Rio vai trazer para vocês toda essa gama de possibilidades, de oportunidades, de capacidade e de espelho
para a vida de cada um de vocês que está nos acompanhando. Obrigado, Cristina, pela tua participação. Obrigado, Margarete. Gratidão. E a gente volta na semana que vem já com o primeiro podcast, o primeiro Cast Rio da nossa temporada. Um abraço e até lá. Até logo. Tchau.